Boa noite, queridos. Paz de Cristo a todos. Prazer, alegria estar aqui com os irmãos, tendo a honra de poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Fica aqui a minha gratidão ao pastor Silas, porque nós estamos em uma igreja que é provedora de oportunidades. Isso é o cerne da nossa vida. Nós vamos e somos exatamente aquilo que temos a oportunidade de ir, de fazer. E a nossa igreja, irmãos, eu tenho dito, creio e sou produto disso, é uma igreja de oportunidades. Desde o tempo do pastor Santos, essa aqui é uma casa de oportunidades. Obrigado, pastor Odilton, por essa oportunidade. Pastor está viajando. Glórias a Deus, né, irmãos? Glórias a Deus que o pastor está viajando. Eu quero compartilhar aqui uma porção. Você está rindo porque tu não está aqui. Tu está rindo porque tu não está aqui. Como eu gostaria que cada um pudesse vir aqui ter a visão que eu tenho. Aí eu queria ver tu rir depois, todo esse povão te olhando. E agora, pastor, como é que é? Abra aí a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Eu quero deixar alguns versículos aqui com os irmãos para uma meditação. Não é nada novo, irmãos. Alguma coisa dentro da vida de Sansão. Nosso pastor tem mensagens preciosas dentro desse personagem bíblico. Todos nós, desde a nossa escola bíblica dominical, quando éramos ainda uma criança na igreja, temos aprendido tanta coisa acerca desse homem de Deus, desse gigante, que foi uma pessoa diferenciada. Mas tem alguns pontos aqui dentro da vida de Sansão que eu quero compartilhar contigo. Juízes capítulo 13, eu vou ler o versículo 1, versículo 2, 3, depois a gente vai pular para o 5, o 8, 9 e o 24 a gente deixa por base, mas a história está compreendida entre o capítulo 13 e o capítulo 16. Versículo 1 vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Versículo 5: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Versículo 8: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Versículo de número 24: depois teve esta mulher um filho, chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Amém. Se você quiser, se não for lhe incomodar, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Às vezes você tem o hábito de riscar, escrever alguma coisa. Eu acredito que Deus pode me usar nessa noite para liberar uma palavra sobre a tua vida. Aí você lança a mão aí, escreva aí na lateral da sua Bíblia, porque quando Deus fala, se cumpre, né, irmãos? Amados, graças a Deus, porque Deus tem nos dado um profeta nesse tempo, o nosso pastor, que tem nos ensinado. Graças a Deus pela doutrina da nossa igreja. Todo primeiro domingo, toda terceira terça-feira, nós temos uma palavra de instrução. De vez em quando a gente sai daqui meio empenado,
um falando com o outro, rapaz, eu tomei uma bambuzada, mas é para o bem, é para nos levar para o céu, é para corrigir a rota. Então, nós não precisamos de nenhum pastor vir aqui para dar uma doutrina, porque nós já temos um pastor que faz isso de contínuo, desde o tempo do pastor Santos. Essa igreja está de pé, crescendo e avançando por causa disso, por causa dessa doutrina, da palavra de Deus. E eu acredito, irmãos, que quando Deus, Ele nos fala, Ele nos alerta, como por exemplo, com a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, é porque Ele está deixando instruções, às vezes punindo, batendo, acertando a rota de um povo, de uma pessoa dentro da palavra, deixando como uma referência para nós. Às vezes batendo em Laodiceia para não bater na Devec, batendo às vezes em um personagem bíblico para não fazer conosco, para que a partir dos exemplos que nós temos na palavra, nós possamos corrigir rotas e andar na vontade e na direção de Deus. Tem um ditado antigo que diz que quando uma coisa começa errada, termina errada. Logo, por uma inferência, quando uma coisa começa certa, tem que terminar certa. Mas quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo que não é assim. Porque Sansão, ele começou muito bem, mas ele não terminou tão bem assim. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Sansão está inserido dentro de um período de juízes. Quando Josué morre, a partir ali do capítulo 3 do livro de Juízes, até o capítulo de número 17, um período de aproximadamente 400 anos, onde Deus levantou 13 juízes para ajudar a julgar o povo, porque a nação estava reunida em tribos e cada um fazia aquilo que bem queria. Diz a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 21, versículo de número 25, que naqueles dias não havia ainda rei em Israel, e cada um fazia aquilo que era reto aos seus olhos. Então os juízes, eles julgavam as causas do povo, davam a direção que Deus dava àquele povo, e no período dos juízes, assim também como no período monárquico, Israel viveu aquela gangorra que nós já temos aprendido aqui nas lições de escola bíblica dominical, onde eles alternavam períodos de altos e baixos. Normalmente vinha uma apostasia, seguida de uma opressão, logo depois vinha um arrependimento e uma libertação. Isso durava por um tempo e daqui a pouco a apostasia, e Deus levantava o inimigo, vinha a opressão, vinha o arrependimento e depois vinha a libertação. E foi nesse período que o Senhor vai levantar Sansão. Ele vai ser o 6º juiz desse tempo e deveria ter julgado Israel por muito tempo. Mas, infelizmente, ele teve esse tempo abreviado e julgou aproximadamente 20 anos. O poeta norte-americano Henry Longfellow vai dizer que a arte de começar é formidável, porém é mais formidável ainda a arte de terminar. Não importa como você começou a sua trajetória, eu espero que você tenha começado muito bem. Mas se porventura não foi assim que aconteceu contigo, o que importa é que você está aqui e tem a oportunidade de terminar bem a sua jornada, aquilo que o Senhor te confiou. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, texto que nós lemos, nós vemos que a vida de Sansão tinha tudo para dar certo, irmãos. A forma como ele foi gerado, prometido, tinha tudo para dar certo. Versículo de número 3, o nascimento dele é precedido por um anjo. Não foi um exame, não foi um palpite, não foi alguma alteração na vida da mãe de Sansão que disse assim: eu acho que eu estou grávida. Não, foi um anjo que apareceu para dizer que eles teriam um filho.
Era projeto de Deus, tão especial, que o Senhor deslocou um anjo para falar com esse casal. O seu nascimento foi resultado de um milagre, porque a sua mãe, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Mas Deus abriu a madre, porque tinha um projeto muito específico com a vida de Sansão. O projeto não era apenas para que ela gerasse. O projeto de Deus para com Sansão visava a libertação do povo da mão dos filisteus. Povo que estava debaixo de jugo dos filisteus há mais de 40 anos. E Deus levantou Sansão para libertar aquele povo. Desde o ventre da sua mãe, no versículo 5, ele já é consagrado ao Senhor. Ele não foi trazido diante do sacerdote, diante do profeta, com 15 dias. Não apareceu lá com 1 ano. Não foi levado com 5 anos de idade. Não foi levado com 10 anos. De vez em quando nós estamos apresentando crianças aqui ao Senhor, e algumas são de famílias que estão aceitando a Cristo agora. E o filhinho que nasceu agora já é produto de um novo tempo de fé. Mas às vezes tem 1 ou 2 filhos que já são maiores, crianças ou adolescentes, que foram gerados em um tempo que esse casal não conhecia o Senhor, são trazidos juntos para serem apresentados ao Senhor. Sansão foi apresentado a Deus consagrado no ventre, porque ele vai nascer debaixo de propósito. Ele não nasce debaixo de acaso. Diz a palavra do Senhor, no versículo de número 9, que ele é produto de um lar de pais piedosos, que serviam ao Senhor. Seu pai vai pedir a Deus: olha, se for possível, aquela pessoa que o Senhor mandou falar conosco, manda de novo, para que nos ensine como é que nós temos que conduzir a vida desse menino. Nós já entendemos que ele não é nosso, não é um filho natural, ele é um produto do sobrenatural, visando um projeto do céu para o povo de Israel naquele tempo. Eles entendiam isso, e Sansão vai ser criado debaixo desse tipo de mentalidade. Cresceu num lar onde o Senhor, ele era adorado. Deus, ele era reverenciado dentro da casa de Sansão. Mas, irmãos, no versículo 5, ele já vai nascer com uma missão. Ele já vai nascer sabendo que ele será usado para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Tudo isso está acontecendo enquanto ele está sendo gerado no ventre da sua mãe, enquanto a criança está crescendo. E termina o capítulo de número 13, dizendo que Sansão começou a sua liderança debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, que de tempo em tempo conduzia para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estaol, para fazer aquilo que aprazia a Deus. Então ele já começou a sua jornada de forma consciente na presença do Senhor. Todavia ele vai tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas que vão ser determinantes para o seu futuro e para o seu final de vida abreviado. Existem alguns pontos dentro do texto que lemos, e nos capítulos 13, 14, 15 e 16, que nos deixa muito claro que ele é produto das suas escolhas. Escute isso, querido. Você pode estar na igreja, você pode estar debaixo de oração, você pode estar debaixo da promessa de Deus, mas o Deus que nos chama, o Deus que nos dá vida, o Deus que nos reveste, o Deus que nos guarda, o Deus que nos impulsiona, é um Deus antes de mais nada ético. Ele se submete à minha vontade e à tua vontade. O livre-arbítrio, ele fala mais alto nas nossas decisões. Às vezes Deus pode até nos direcionar em algumas coisas, mas ele sempre vai respeitar a decisão do homem. Aquela conversa que mesmo que você não queira, eu vou fazer porque eu sou Deus e vai ser do jeito que eu quero. Às vezes eu questiono isso, irmãos, porque Deus, ele nos dá liberdade de escolhas. E uma das escolhas que Sansão fez foi a escolha de andar sozinho.
Ele não levou muito a sério aquilo que está em Gênesis 2:18, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Não obstante isso estar voltado para a figura feminina, para o homem ter uma companhia, para poder formar família, Deus não é um Deus que gosta que o homem ande de forma solitária. É bom que nós vivamos em família, é bom que nós andemos juntos, é bom que nós tenhamos comunhão com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Somos maduros, ninguém aqui vai ter 1 milhão de amigos, não, e nem tampouco seremos a expressão lá, quem tem um Face com 5 mil amigos, ou meia dúzia de Faces, cada um com 5 mil amigos. Eu não estou falando de amigos virtuais, eu estou falando de pessoas com quem você senta, olha nos olhos, porque aquilo que realmente importa nunca vai para as redes sociais. Nós falamos olhando nos olhos dos nossos amigos, dos nossos familiares. Aquilo que importa nós falamos pessoalmente. Não existe nenhum tipo de virtualidade que possa substituir o contato humano, estar perto de alguém, ter um tempo para tomar um café, para almoçar, para conversar, para andar junto. Ele escolheu andar sozinho. O escritor Wayne Cordeiro, que escreveu aquele livro Andando com o Tanque Vazio, ele vai dizer: na ausência de outros, até mesmo o melhor que temos pode nos levar à loucura. Deixe-me fazer uma pausa aqui, queridos, para fazer uma diferença entre você estar sozinho e você ser solitário. Solidão é uma coisa, estar sozinho é outra. Você pode estar sozinho, mas não ser solitário. Durante uma boa parte da minha vida, eu estive morando fora do estado do Rio de Janeiro, não casado, e eu curtia demais a minha companhia, eu me dava muito bem comigo. Eu acordava de bem com a vida, dormia de bem com a vida, independente dos problemas, fazia os meus programas, eu ia shopping, eu ia cinema, encontrava com os amigos, porque muito embora eu estivesse morando sozinho, eu não era uma pessoa solitária. Mas existem pessoas que têm família, que têm amigos, mas o olhar está perdido, tem gente perto, mas elas vivem uma vida solitária, não compartilham nada, ninguém pode entrar no seu mundo, colocam uma cerca para que ninguém passe dentro do espaço vital, estão perto de pessoas, mas estão completamente solitárias no meio de uma multidão. Não é disso que nós estamos falando. Você pode ser uma pessoa só, você pode ser uma pessoa que mora sozinho e não ser solitário, estar sempre cercado de pessoas. Jesus, sendo o Senhor, ele escolheu andar com pessoas. Ele tinha 12 apóstolos, ele tinha diversos discípulos, ele era sempre seguido por multidão, estava sempre entrando em uma casa para ter comunhão, para realizar um milagre, para trazer um ensinamento. Paulo, que é a maior referência humana na liderança cristã, eu estou falando de homem, não estou falando de Jesus, o Filho de Deus, ele também escolheu andar com pessoas. Você vai ver que Paulo tinha companheiros e amigos, diversos companheiros e amigos que o ajudavam a fazer a obra do Senhor. Moisés, ele teve um conselheiro que foi o seu sogro, chamado Jetro, e depois ele teve um companheiro de jornada que foi Josué. Durante a caminhada do deserto, Josué estava ao lado de Moisés, era o seu companheiro. Moisés estava caminhando no deserto, mas ele não era uma pessoa solitária, ele tinha alguém com quem compartilhar. Daniel, irmãos, que foi um dos homens mais íntegros da Bíblia, protegeu sua integridade se cercando de pelo menos 3 amigos que a Bíblia nos relata, que vão estar perto dele todo o tempo. Sansão preferiu andar sozinho. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós nos isolamos, é porque nós estamos buscando os nossos interesses, e às vezes esses interesses podem nos levar para um caminho errado, podem nos levar numa direção oposta àquela que Deus traçou para nós. A palavra do Senhor vai dizer que Geazi, quando Naamã é curado da lepra e vai embora, ele vai atrás, começa uma sequência de mentiras, dizendo que vieram 2 moços que precisavam de roupas, que precisavam de alguma coisa. Então Geazi, Naamã vai dispor de presentes,
E era tanta coisa que Geazi precisou que 2 moços que andavam na caravana de Naamã levasse aquilo para ele. Só que chegou numa determinada altura, ele falou: pode deixar aqui, daqui eu levo, porque eu vou levar para o meu lugar secreto, para o lugar aonde vocês não podem ter acesso, aonde vocês não podem entrar. É perigoso, irmãos, quando nós criamos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na nossa caminhada, na nossa jornada, lugares que nos tragam o conforto de pensar: ninguém está me vendo, ninguém sabe aonde eu estou, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Os olhos do Senhor, eles estão em toda a terra. Você pode escapar do olhar humano, mas você não vai escapar do olhar daquele que tudo vê, aquele que tudo sonda, aquele que tudo conhece, que muito antes de você criar um lugar secreto, e eu estou falando por hipótese, eu não estou dizendo que você tem, eu estou falando ser humano, de um modo geral, muito antes desse ser humano criar um lugar secreto, o Senhor já conhece, já sabe o final dessa história. Não é bom quando nós começamos a nos isolar dessa forma. Eu me lembro que eu estava aguardando uma consulta em um consultório qualquer e folheando uma revista, tinha uma proposição interessante. Um sábio, uma história hipotética, que morava numa alta montanha qualquer, já estava com idade e precisava de alguém para sucedê-lo. Então ele vai propor um enigma. Ele pega um vaso de extremo valor e coloca dentro dele uma planta muito rara e vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: esse vaso é um problema. Coloca dentro de uma sala e entram os seus discípulos, os seus aprendizes entram, olham aquele vaso de grande valor com aquela planta muito rara e sai, até que um entra, pega uma espada, destrói aquele vaso, destrói aquela planta e vai dizer para aquele sábio: independente do valor do vaso, independente da raridade da planta, se é um problema, precisa ser eliminado. Não importa quão confortável seja o lugar secreto, elimine, tire ele da sua vida, tire ele perto de você, para que ele não seja pedra de tropeço na sua caminhada, na sua vida. Nós temos aprendido que a nossa vida, minha vida, tua vida, é como um livro aberto que precisa ser lido todo o tempo, não cabe nenhum tipo de mistério. Sansão, irmãos, ele foi um homem que perdeu a capacidade de aprender. Isso é ruim. Nós precisamos aprender. Você que é membro da BEVEC, você vê como é que às vezes o pastor, ele pega a gente aqui de jeito. Olha só, eu não estou aconselhando não, eu estou mandando. Eu quero tudo que a líder fazer nesse curso, hein? Todo mundo vai se inscrever, todo mundo vai participar. Eu quero todo mundo aqui. Por quê? Você vai crescer, você vai aprender. E quando terminar esse curso, quando terminar essa jornada, quando terminar essa programação, você vai ser melhor. Você vai saber coisa que você não sabia. Tu vai conhecer coisa que tu não conhecia. Tu vai ser um obreiro mais bem preparado. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. É para o nosso bem, conhecimento. Você ouve de contínuo o nosso pastor dizer, é bíblico, que aquilo que nos destrói é a falta de conhecimento. Não é Satanás, não é sexo, não é pecado, é ignorância, falta de conhecimento. E quando nós olhamos para a vida de Sansão, ele passa a ser uma pessoa centrada em si mesmo, não anda com ninguém, não compartilha, não recebe nada, não aprende. Ele vive de acordo com a sua própria vontade. Ele não era uma pessoa que se podia ensinar. Ele não sabia ouvir. No início da sua trajetória, o seu pai vai dizer: não vai para a cidade de Tímina. É uma cidade onde tem um povo que não é o nosso povo, mas é para lá que ele vai. É ali que ele vai se deitar com uma prostituta, porque ele ouvia, mas ele não cumpria aquilo que ele ouvia. Quando nós ouvimos um conselho, quando nós ouvimos uma diretriz e continuamos fazendo as mesmas coisas, nós estamos passando a seguinte mensagem: quem sabe sou eu, quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Você já deu o conselho, você já falou o que você queria, e quando eu continuo fazendo as coisas da mesma forma que eu sempre fiz, eu estou dizendo que eu já tenho o meu modelo de vida. É desse jeito que eu vou pautar a minha trajetória. Era isso que Sansão estava fazendo. Ele não aprendeu com os erros dos outros. Um pouco antes dele veio Gideão,
que cometeu tantos erros, mas às vezes as pessoas não aprendem. Queridos, nós nascemos e crescemos ouvindo a seguinte expressão: inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E a verdade é que a maioria das pessoas, eu não estou falando você, mas a maioria das pessoas aprende com os próprios erros, nunca com os erros dos outros. E muitas pessoas não aprendem nem com os próprios erros. Lá vai Abraão descer para o Egito no tempo da seca, e um tempo depois Isaac vai fazer a mesma coisa. Está querendo cometer o mesmo erro, e se o Senhor não interfere, ele teria feito. Mesmo quando nós vemos uma coisa errada sendo feita, nós temos a percepção, o conhecimento, e nós achamos que conosco vai dar certo. Não deu com ele. Algum tempo atrás, eu fui aqui do outro lado da Penha conversar com 2 moços. Foram criados na igreja, mas depois se afastaram. Acabaram se envolvendo com aquilo que não devia. E eu fui conversar com eles, bater um papo. Um já não está mais conosco, o outro ainda está. E estavam armados, e eu perguntei: é bonita essa sua arma, você comprou? Ele falou: não, é do movimento. Foi comprada para você? Aí ele falou: não. Eu falei: e você nunca perguntou onde é que está a pessoa que estava com essa arma antes dela vir para a tua mão? Ou você acha que aqueles que foram presos e mortos, esse juízo é só para eles? Você vai morrer de velho. Aconteceu com eles. Vai acontecer com vocês. Eu não sou profeta do caos, eu sou apenas uma pessoa que está fazendo uma análise com base nas escolhas de vocês. Pouco tempo depois eu enterrava um. São as nossas escolhas, irmãos. As nossas escolhas, aquilo que muitas das vezes nós queremos para a nossa vida. Ele não aprendeu com os próprios erros. Veja, se nós pegarmos o texto e formos esmiuçando o capítulo 13, o 14, o 15, nós vamos ver que ele errou ao escolher uma mulher para se casar que não era do seu povo. Julgo desigual, em um tempo da lei, em que Deus não aprovava. Segundo, errou quando passou no meio de uma vinha, indo para Tímina. Ele era nazireu, não podia beber bebida forte. Ah, pastor, ele passou só no meio das parreiras. Nós podemos inferir que aquele lugar onde se plantava era também onde se colhia, onde se fazia o vinho. Ele estava caminhando perto do erro, perto do pecado. Ele errou quando ele vai tocar em um leão morto, porque um nazireu não podia tocar em coisa morta. Ele vai matar um leão indo a caminho da cidade. Um tempo depois ele volta e ele vai ver na carcaça daquele leão uma colmeia com muito mel. E ele vai meter a mão naquele mel e ele vai comer. É mel, mas está dentro de um cadáver. E Sansão não se deu conta de que desde que mundo é mundo, Satanás está experiente em lambuzar cadáver e coisa morta com mel para enganar as pessoas. Por cima é doce, mas lá dentro a coisa está podre. E muitas das vezes a pessoa entra. Irmãos, o livro de Provérbios vai dizer que o pecado na boca, ele é doce como mel, mas quando ele desce, amarga como fel. Se ele amargasse como fel na boca, todo mundo cuspia. Mas na hora de cuspir, ninguém cospe, porque é doce. Mas quando passa da garganta, ele começa a amargar, mas aí é tarde. Sansão fez escolhas equivocadas, escolhas erradas. Ele brincou de propor enigma em festa de inimigo. Com inimigo não se brinca, irmãos. Eu aprendi com os mais experientes que só tem 2 lugares que o nosso inimigo pode estar: tão longe aonde nada que ele faça possa me atingir, ou tão perto que qualquer coisa que ele tente eu possa neutralizar. Inimigo não foi feito para brincar. Ele é inimigo. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai tentar nos matar, mas ele brincou com o inimigo. Ele vai entrar em Gaza, vai se deitar com uma prostituta, e a palavra nos diz que a pessoa que se deita com uma prostituta, a sua alma se une com a dela e dá legalidade para que o demônio que age na vida dela comece a agir na vida da pessoa que com ela se deitou. Sansão foi cometendo um erro atrás do outro. Por fim, ele vai para o Vale de Soreque, se apaixona por Dalila, informante dos filisteus, e seduzido por ela, ele, como não aprendeu com seus próprios erros, ele vai acabar amarrado, vai perder a unção, vai perder a visão, vai perder a sua posição de príncipe. Quando nós olhamos para o texto bíblico,
nós não vamos encontrar em nenhum lugar um momento em que, por causa do seu pecado, ele tenha se humilhado diante do Senhor. Nós não vamos ver em nenhum momento Sansão pedindo uma orientação a Deus, como Davi fazia de contínuo. Como eu faço? Vou, não vou, persigo, não persigo, subo, desço. Como é que eu faço isso, faço aquilo? Estava sempre pedindo uma direção a Deus. Sansão não, ele sabia tudo que ele precisava para viver. Ele não precisava do Deus que o criou como projeto de um milagre para fazer uma grande obra em Israel. Ele entendeu que com a força que ele tinha, ele podia andar sozinho. A posição que ele ocupava em Israel lhe conferia um destaque especial. Ele foi cometendo muitos erros. Foi um homem de Deus que não reparou fraquezas no seu caráter. Ele não era um homem sem caráter. Ele tinha pontos fracos, pontos falhos no seu caráter. John Maxwell escreveu que a lei da base sólida é a confiança. E confiança se constrói com competência, caráter e coerência. Sansão tinha força, competência, mas lhe faltava caráter e coerência. Uma falha de caráter hoje pode corromper o nosso futuro, pode corromper os projetos lá na frente, pode ser tão pequeno que nos pareça insignificante, mas numa linguagem de informática está corrompido. Tem uma falha, tem um ponto fraco, que se for forçado, pode abrir uma brecha, pode romper, pode quebrar. Tem um bom tempo que eu venho brigando com peso. De vez em quando ele vai, às vezes ele volta um pouquinho, vai e volta, vai e volta. E conversando há um tempo atrás com a doutora Denise, ela disse assim: Vicente, sabe qual é o teu grande inimigo? Eu falei: eu sei que eu sou eu mesmo, lógico, né? Ela falou: não, é o tá bom. Porque já teve muito ruim. E se comparado com aquilo que você era quando você chegou aqui, hoje está bom. Você não chegou no ponto ideal, mas está bom. E como não está tão ruim como antes, às vezes você vai levando. Porque agora não está tão ruim. E às vezes esse mesmo tipo de pensamento permeia uma falha de caráter. Eu não sou tão ruim assim, eu até sou bom, eu faço tanta coisa boa, eu faço isso por fulano, eu estou ali, estou fazendo assim, estou fazendo assado e coisa e tal, tem tanta gente pior do que eu. Será que essa falhazinha vai comprometer? Vai, só que você não vê agora. Queridos, eu tenho aprendido com gente mais experiente do que eu, que aquilo que nós fazemos na nossa vida é como estar em um grande restaurante. Você faz o que você quer no restaurante, você come o que você quer, você bebe o que você quer, mas uma hora, lá no final, a conta vai chegar. Não chega agora, chega lá na frente. Sansão não entendia isso. E talvez eu esteja compartilhando essa palavra aqui hoje com você por causa de uma pessoa, para rever algum parâmetro, para rever alguma coisa, para que possa acertar alguma coisa, para que nós possamos caminhar em vitória diante do Senhor, na direção que o Senhor traçou, para que os projetos de Deus para a minha vida e para a tua vida nesse tempo não sejam frustrados. Não tem ninguém que tenha cruzado essas portas nessa terça-feira que seja projeto do acaso. Você não nasceu enganado no tempo errado, na casa errada. Você não nasceu no estado errado, não nasceu no país errado. Não importa se foi erro de tabela, não importa o que aconteceu. Eu fui violentada. Nada foge ao controle de Deus. Se tu está vivo, tu é projeto de Deus com uma missão para esse tempo. Todos nós somos, eu sou, você é. Nós somos um projeto de Deus para uma causa específica. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Sabe de uma coisa? Talento é dom. Nós recebemos, caráter a gente constrói a partir do que a gente vê dentro de casa. Eu tenho marcas que eu peguei do meu pai. Ele faleceu em 92, mas com a minha irmã, com a minha mãe, nós sempre falamos dele, do que ele fazia, do que ele gostava.
Meu pai não assinava um documento, ele liberava uma palavra e cumpria aquilo que ele falava. Ele era uma pessoa de caráter. Dentro do nosso lar nós começamos a ter lições de caráter, e o nosso caráter é construído a partir das nossas escolhas, a partir dos nossos valores, a partir daquilo que nós decidimos fazer. Não é dom, você não vai receber de Deus, você vai ter que construir. E talvez Sansão não tenha entendido isso. Ele matou 30 homens em uma oportunidade, dominou 300 raposas, ateou fogo na seara dos filisteus. Depois, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 pessoas. Depois removeu os portões de Gaza, mas ele não conseguia dominar a si próprio. Não tinha domínio de si mesmo. A palavra do Senhor vai dizer que quem tem domínio próprio, quem consegue dominar o seu temperamento, é como quem toma uma cidade fortificada. Não é fácil. Dominar o nosso eu não é fácil. Dominar os nossos impulsos não é fácil. Sansão sentiu isso na pele de uma forma muito própria. Na verdade, Sansão ele era muito mais emotivo ou emocional do que racional. Ele não era proativo, ele era reativo. Nós temos aprendido com o nosso pastor que toda liderança pede proatividade, escolhas e decisões todo o tempo. Não reagir em função daquilo que acontece, mas agir em função daquilo que nós queremos que aconteça. Sansão, ele não pensava antes de agir. Foi um homem que flertou com o pecado, irmãos. Quando eu escrevia isso, eu viajei na minha juventude. Falei, flerte, dá um prazer pessoal, porque o ser humano, ele precisa de aceitação. Por que é que nós nos vestimos da forma como nós nos vestimos? Cortamos o cabelo, usamos maquiagem, mulheres, e roupas, e temos uma forma de andar, temos um linguajar próprio, temos gestos que são característicos, porque nós queremos ser aceitos, nós queremos estar em comunidade, nós queremos estar juntos das pessoas e termos uma certa aceitação. Quando nós flertamos, tem do outro lado alguém dizendo, eu estou gostando daquilo que eu estou vendo. E você diz assim, eu sou bom. Se você é mulher, eu sou boa, que legal. Tem alguém que me quer, alguém que me deseja. Sansão não começou pecando, ele começou flertando. Ele vai começar dizendo, olha, se você me amarra, se você faz trança. Ele foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto, e não se dava conta, sabe por quê? Ele tinha convicção de que ele estava no domínio da situação. Escute, querido, eu fui criado numa rua de Brás de Pina, amigos não crentes, e eu acompanhei processos no meio deles, quando começaram o envolvimento com drogas. Não eram drogados, apenas um papelote de cocaína, para poder participar de um ensaio de escola de samba. Aquilo ali era uma onda, era uma liberdade. O que eles não sabiam é que, na verdade, aquilo ali era a porta da prisão, de uma prisão, que alguns deles não tinham chaves. Teve quem conseguiu escapar a tempo, alguns entraram e nunca conseguiram sair. Aquilo que no primeiro momento nos parece muito bom, que nos atrai, na verdade não está fazendo nenhum alarde, porque o intuito é nos prender ou nos matar lá na frente. Ele, por excesso de autoconfiança, por pensar que podia brincar com o pecado, ele começou a se arriscar. Ele brincou de se amarrar e amarrado ficou. Terminou amarrado, ficou preso, amarrado a um moinho, rodando o moinho. O príncipe, que agora virara palhaço, traz ele aí para nos divertir, cego, porque perdeu a visão. Quem perde a visão acaba preso, preso pelas circunstâncias, porque ele brincou com aquilo que ele não podia. Essa palavra é uma palavra de alerta para alguém. Não brinque com aquilo que você acha que tem domínio, mas se fugir do teu domínio tem poder para te matar. Não brinque.
Olha, um pitbull pode estar amarrado, passe de largo, porque se ele se soltar, ele pode fazer um estrago. Não brinque com isso. Tem certas coisas com as quais nós não devemos brincar. Pastor Silas está sempre nos alertando, porque é bíblico. Foge daquilo que te atrai, porque tem poder de te matar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E Sansão, ele não se alertou para isso. E foi brincando de se arriscar que ele perdeu a sua conexão com Deus. Existem algumas verdades sobre o pecado, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês aqui. E nós já vamos passar aqui a palavra ao pastor Odilton. O pecado sempre nos levará, ou levará o ser humano, não nós não, levará o ser humano muito mais longe do que o ser humano poderia ir. O pecado sempre vai reter o ser humano por muito mais tempo do que ele poderia estar. O pecado sempre vai custar um preço muito mais caro do que o ser humano está disposto a pagar. Não vale a pena brincar com o pecado. Não vale a pena abrir brechas para que o inimigo nos destrua com aquilo que nos atrai, com aquilo que nos parece bom. Quem sabe o Senhor está me usando aqui nessa noite para dar um alerta para alguém que está flertando com aquilo que é bom, é doce, é agradável, é atraente, mas é mortal. Dia desse alguém mandou para mim uma foto de uma cobra rara. Irmãos, uma coisa linda, parecia uma aquarela toda colorida, mais linda, mas a legenda dizia: o veneno dela é mortal para animais e para seres humanos. É linda, mas fique longe, e se tiver oportunidade, no meu caso, mata, porque por mais bonito que seja, eu não quero brincar com aquilo que pode me matar. Cuidado, o Senhor está dando um alerta aqui nessa noite. É agradável, é atrativo, é atraente, cheira bem, o toque é bom, mas no final pode te matar. Pode matar teu casamento, pode matar tua família, pode matar a tua paz, pode matar a tua relação espiritual com Deus. E o Senhor te trouxe aqui para te dar esse alerta. Sansão não levou a unção a sério. Ele recebeu a unção, mas ele desprezou a unção. Diz a palavra do Senhor Jesus que quando ele está no colo de Dalila, na sua derradeira oportunidade, quando ele vai revelar a ela que se raspassem a sua cabeça, ele perderia a sua força. Diz a palavra num versículo muito triste, que ela vai chamar Sansão depois que raspa a cabeça dele e vai dizer: Sansão, acorda, porque os filisteus vêm aí. Ele já tinha acordado 3 vezes, arrebentado cordas, arrebentado vergas de vime fresco. Ele já tinha desfeito tudo, já tinha botado os filisteus para correr. E quando ela o desperta, ele pensa: sairei dessa vez, como das outras vezes eu já saí. Mas o texto termina dizendo: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. O problema, irmãos, de quem perde a unção é que ela é sempre a última pessoa a saber. Ele nunca vai saber antes de todo mundo. Ele nunca vai ser alertado antes. Ele só vai saber quando é tarde demais. Mas eu ouvi de um pastor aqui na nossa igreja um pensamento muito interessante, ao qual eu também me pego. Ele vai dizer que quando Sansão, já cego, entre os filisteus, o seu cabelo começa a crescer, ele se arrepende e faz uma última oração a Deus pedindo que o Senhor o restaurasse a sua força. Vai ser levado a 2 pilares centrais do templo de Dagon. Vai derrubar aquelas pilastras, o templo vai ruir. Vai matar milhares de filisteus. Ele vai morrer junto. E o texto vai dizer que foi mais os que matou na sua morte do que matou em vida. Eu tenho certeza que as escolhas que porventura nós fizemos, se foram equivocadas, se você está aqui hoje, não vai ser para a tua morte, mas hoje pode ser um marco para que, independente do tempo que eu e você perdemos até agora, nós podemos realizar muito mais daqui até a volta de Cristo, ou o dia da nossa morte, do que tudo aquilo que nós já realizamos.
A tua vida não é desprezível. O teu chamado não foi cancelado. A tua responsabilidade não foi suspensa. Não importa quanto tempo você perdeu, não importa quantos erros porventura você ou eu tenhamos cometido. Se nós estamos aqui nessa noite, há um testemunho no meu coração de que nós podemos fazer agora muito mais do que nós já fizemos em toda a nossa trajetória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde o seu lar, que o Senhor blinde o seu matrimônio, que o Senhor fortaleça a tua chamada ministerial, que o Senhor afaste do teu caminho todo tipo de laço que pode destruir a tua vida, que o Senhor te dê força para resistir ao pecado, que o Senhor nos dê graça para nos desviar do erro, nos desviar do mal, e que nós possamos ser nesse tempo, como igreja, corpo de Cristo, um tição na mão do Senhor para destruir as cidadelas do inimigo. Que haja paz na tua casa, que haja paz no teu matrimônio, que haja fortalecimento na tua chamada ministerial, no nome de Jesus.